Pessoal, bom dia. Essa é a nossa atividade de matemática. E aí eu vou explicar para vocês o passo a passo, tá bom? Primeiro nome e o módulo. E aí aqui a gente tem uma imagem na questão 1. Qual a porcentagem que representa essa imagem? Lembra que a porcentagem é aquela que eu tenho o símbolo do porcento na frente. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Contar as partes pintadas, que seria a parte que vai em cima. Contar o total para ver se tem 100. Se tiver, já é porcentagem. Então, é o número de cima por cento. Ok? Então, contem lá e vejam qual é a porcentagem. Questão 2. Qual o decimal da porcentagem que você encontrou acima? Então, nós fizemos a porcentagem aqui. E embaixo eu quero o decimal. Para fazer o decimal, eu preciso fazer aquela fração. Lembra? A parte que está pintada em cima e a parte total embaixo. Para achar o decimal, eu preciso dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, aqui, ó. A resposta foi 1. A resposta foi 0,39, 0,61, 0,50. Lembrando que os números decimais, eles têm vírgula, tá bom? Fica a dica. A questão 3. Qual é a porcentagem de 86 centésimos? Lembra que os centésimos já significa o símbolo de porcentagem. Então, aqui, ó, é 100%, 80%, 86%. Eu vou arrumar o outro aqui, que é 20%, tá bom? Então, a opção 4 seria 20%. Então, olhem o número, 86 centésimos. Qual é a alternativa certa? A questão 4. Qual é a forma decimal de 26%? Então, antes de chegar no decimal, vocês precisam escrever ele de forma de fração. Lembrando que o 26 vai em cima e o porcento, que é o por 100, vai embaixo. Então, 26 em cima, 100 embaixo, ok? E aí, eu vou dividir 26 por 100, ok? Qual vai ser a resposta? 2,6, 20,6, 0,0026 ou 0,26, tá bom? Questão 5. Escolha qual é a fração, a porcentagem e o decimal da imagem abaixo. Então, eu quero que faça os três aí. Eu coloquei 3 alternativas em cada um para vocês verem qual é que cabe nesse daqui. Então, a primeira coisa, a fração. A fração eu vou ter o número pintado em cima e o número total embaixo. Como o sistema não dá muito para fazer fração, prestem atenção que eu coloquei aqui, ó, 3 sobre 6, 6 sobre 6, 1 sobre 6 e 6 sobre 6, ok? Então, a minha fração tá desse jeitinho aí, meio quebradinho, porque no formulário só consigo colocar dessa forma. Então, qual é a fração que representa esse desenho aqui de cima? Deixa eu até colocar ele na imagem pra gente ver melhor. E aí, qual é a porcentagem que representa? 50%? 60%, 10% ou 100%? Só mais uma dica, lembrando que 100% é sempre se ele tivesse pintado todo, e ele tem só algumas partes pintadas aí. E qual é o decimal? Para achar o decimal, eu tenho que dividir as frações que eu tenho aqui, ó, 3 dividido para 6, ou 6 dividido para 6, ou 1 dividido para 6, ou 6 dividido para 6. Ai, eu coloquei a resposta aqui. E não é a resposta certa, viu, gente? Então, qual é o decimal que eu tenho aqui? Ok? Não é essa a resposta. Questão 6. Qual é a forma em linguagem natural de 98 sobre 100? É 100 e 98? É 98 centésimos? 98 ou só o 100? Lembra lá que a gente trabalhou um pouco de linguagem natural. Questão 7.
A porcentagem 43% é qual fração? Lembra que 43 é o número que já vai em cima e o porcento é o número que vai embaixo. Então, qual das frações aqui representa o 43%? Ok? Questão 8. 28 sobre 100 é qual porcentagem? Lembrando que a porcentagem é o número de cima e o 100 representa sempre aquele símbolo da porcentagem, certo? Questão 9. 74 sobre 100 é qual valor decimal? Então, vocês precisam dividir o 74 por 100 para achar o resultado. Lembrando que o número decimal, ele sempre tem o quê? Vírgula. Então, se não tem vírgula, esquece. Resposta. Ele é 100? Ele é o 74? Ele é o 0,74 ou ele é 704? E a última questão, o que temos de diferente do número decimal? Eu acho que eu já falei agora há pouco. Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada.